Número 27, nosso, nosso roteiro, né, de número 27. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje fazer uma aula de revisão de conteúdo. Iremos revisar os capítulos 7 e 8, né, que são os capítulos que tratam acerca da independência do Brasil. Não tomei os dois capítulos completos, certo? A gente, do capítulo 7, vai iniciar a partir da página 165, que é a página que trata, começa os fatos mais importantes da independência do Brasil, né? E depois a gente vai estudar o capítulo 8 acerca da consolidação da independência, né? Essa vai ser a nossa atividade. À frente de cada uma das questões, de cada uma das perguntas, eu coloquei uma página, que é a página que está a resposta para cada uma dessas perguntas. Por que eu fiz isso na atividade de hoje? Como é uma aula que vai revisar dois capítulos, eu não queria que vocês ficassem perdidos, né? Sem saber em qual capítulo, em qual parte do capítulo estava aquela resposta. Então já coloquei a página como uma forma de poder ajudar vocês, tá certo? Aqui na página 165, a gente tem já um ponto muito importante para compreender a independência do Brasil, que foi o retorno de Dom João, que era o rei de Portugal, o retorno dele para Portugal. A gente sabe que desde 1808, a família real portuguesa estava residindo no Brasil, porque eles vieram, podemos dizer, fugidos de Portugal, né? Quando Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então, para não perderem a coroa, eles vieram embora para o Brasil. E já fazia muito tempo, né, desde 1815, que as famílias mais ricas que ficaram em Portugal estavam chamando o rei para retornar, né? E o rei, sem querer sair do Brasil novamente, até que em 1821 essas famílias mais ricas, né, fizeram um movimento armado chamado Revolução do Porto e montaram um governo provisório, que foi chamado de As Cortes de Lisboa. E esse movimento ele começou a pressionar o rei, né, inclusive chegou de fato a ameaçar que, se o rei não retornasse a Portugal, né, eles iriam depor a coroa, ou seja, eles iriam entregar a coroa, o governo de Portugal, a outro governante. E o interesse o objetivo, claro, era ter o rei perto, porque onde o rei estava, né, estava também todo o comércio do Império Português, estavam os principais cargos, as terras que eram conquistadas eram doadas, né, e isso era assim, a principal fonte de enriquecimento para essas famílias ricas de Portugal. Então eles dependiam da presença do rei. E eles, inclusive, tinham o objetivo de transformar, né, o Brasil novamente em colônia. A gente viu que desde 1815 o Brasil era considerado um vice-reino. Então o Brasil tinha direito à parte dos impostos, a ter um governante, né? Não era independente, né? Ainda tinha que obedecer o rei de Portugal, mas também não era somente uma colônia de exploração, né? E no meio dessa pressão toda, o rei retornou para Portugal, mas deixou o filho dele, Dom Pedro, que era o príncipe de Portugal, e não era qualquer príncipe, era o príncipe mais velho, então era o futuro rei de Portugal na época, né? Ficou governando o Brasil. Isso descontentou muito as elites portuguesas, porque enquanto o príncipe estivesse no Brasil, o Brasil não iria voltar a ser uma colônia de exploração por Portugal. E começaram a mandar cartas, né, pedindo para o príncipe retornar, que ele não deveria ficar, não podia ficar. E as famílias mais ricas do Brasil fizeram até um abaixo-assinado pedindo a Dom Pedro que ficasse, até que no dia 22 de janeiro de 1820, até que no dia 9 de janeiro de 1822, ele fez um discurso dizendo que ficaria no Brasil.
E essa data ficou conhecida até hoje como o Dia do Fico, né? Que foi o dia que ele decidiu permanecer no Brasil. A partir daí, gente, a relação entre o Brasil e Portugal só foi piorando, né? Porque a todo momento as elites portuguesas mandavam cartas, documentos, tirando o poder de Dom Pedro comandar o Brasil. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser comandado a partir de Portugal, né? Os motivos a gente já sabe, né? As vantagens da dominação, né? Eles iriam ter todo o direito do comércio, de explorar novamente o Brasil, receber todos os impostos pagos pelo Brasil. Tudo isso iria para Portugal. E Dom Pedro não aceitou, né? Dom Pedro, inclusive, obrigou a todas as tropas portuguesas que ficassem no Brasil a ter que jurar obediência a ele. Quem não jurasse, ele mandaria de volta para Portugal, né? Isso descontentou muito os portugueses, a elite portuguesa, que inclusive mandou tropas para o Brasil, né? Mais tropas ainda. E foi no meio desse tumulto todo que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, príncipe de Portugal, declarou às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, né, porque ele vinha voltando de uma viagem para o Rio de Janeiro. As viagens eram a cavalo, né? Era a forma de viajar mais rápida que tinha, era a cavalo. Ele acabou declarando que o Brasil, a partir daquele momento, seria independente. Mas uma coisa é a declaração da independência, que foi no dia 7 de setembro de 1822. Inclusive, rapidamente, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem. Ele foi o primeiro imperador do Brasil, né? Mas uma coisa foi a declaração da independência e outra muito diferente foi a aceitação de Portugal, né? E é isso que a gente tratou aqui no capítulo de número 8, que foi a consolidação, né, da independência brasileira. Primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse capítulo é o fato de que Portugal não aceitou inicialmente a independência do Brasil, né? Os portugueses mandaram tropas para invadir o Brasil e o Brasil rapidamente montou uma defesa. O Brasil não tinha forças armadas, não tinha exército nessa época. Então, as tropas brasileiras foram montadas pela própria população brasileira, né? E por soldados mercenários contratados por Dom Pedro I. Agora a gente já pode chamar ele de Dom Pedro I, porque ele já havia sido coroado imperador do Brasil. Então, o nome que foi escolhido por ele foi Dom Pedro I, né? Ele contratou mercenários da Inglaterra para vir lutar aqui no Brasil, né? Eles montaram inclusive uma marinha para defender a costa brasileira dos navios portugueses e houveram durante um ano diversas batalhas, né, nessa guerra de independência. Essas batalhas aconteceram na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Grão-Pará, né? Então, numa região muito vasta do Brasil. A última grande batalha aconteceu em 1823, que foi quando as tropas brasileiras conseguiram expulsar os portugueses de Salvador, na Bahia, que era o último lugar que eles estavam ocupando, né? E até hoje a Bahia, ela comemora a independência do Brasil não no 7 de setembro, mas em 2 de julho, né? Porque foi a última grande batalha pela independência do Brasil. E muitas pessoas não sabem, né, que o Brasil teve guerra de independência. Muitas pessoas, claro, que como Dom Pedro iria ser o próximo rei de Portugal, ele não brigou com o pai dele, né? Essas tropas, o pai dele ficou muito sem poder em Portugal, essas tropas eram enviadas pelos deputados, né? E Dom Pedro, ele não brigou diretamente com o pai, até porque ele queria a coroa, ele tinha medo de perder a coroa, né? O direito de ter a coroa. Então, foi uma independência, houve guerra sim, né? Mas Dom Pedro também buscava manter o apoio do pai dele, para quando fosse a hora de coroar ele rei de Portugal. Então Dom Pedro I, ele ficou governando o Brasil, né, como imperador, e assim,
À medida que o Brasil ia ficando independente, né, era preciso também montar as leis, porque até então as leis que tinha no Brasil eram as leis de Portugal, já que o Brasil não era independente. Agora que o Brasil era independente, tinha que ter suas próprias leis. Então, em 1824 foi feita a primeira Constituição do Brasil. A gente viu que Constituição é o nome dado ao conjunto de leis de um país, né? Se chama Constituição. E essa Constituição, ela deixou uma intriga muito forte entre as elites brasileiras, né? E também Dom Pedro I, entre eles. Por quê? A elite brasileira queria que Dom Pedro I tivesse os poderes limitados, né? Os deputados brasileiros, que eram formados pelas famílias mais ricas, pudessem ter poder igualmente ao imperador, né? As leis que eles votassem. E o imperador não gostou dessa ideia, retirou esses deputados, né? E fez uma constituição com deputados que eram apenas favoráveis ao imperador. Esses deputados, inclusive, reservaram na Constituição de 1824 uma parte dela que era chamada de poder moderador, que nós já vimos isso, que significava o quê? O que era esse poder moderador? Era o poder do próprio imperador. Então isso descontentou demais as famílias mais ricas que viam assim no imperador Dom Pedro I alguém que queria governar sozinho, não aceitava a participação dessas famílias. E essas famílias tinham um grande interesse em governar o Brasil, porque era uma chance deles se beneficiarem, né? Se eles tivessem poder, né, de governança, eles se beneficiarem com terras, com isenção de impostos. Outro elemento muito importante que ajudou o imperador a ficar ainda mais impopular foi a forma que ele combateu a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento liderado por Pernambuco, né, que participou também a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí. E a Confederação do Equador foi o quê? Foi um país, né? Foi declarado um país independente, né, do resto do Brasil. Né? Esse país era composto por essas capitanias que eu estou falando: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. E eles buscaram se separar do Brasil porque eles se sentiam profundamente injustiçados, né? Porque pagavam impostos muito duros. Esses impostos iam para o imperador Dom Pedro I e nada retornava para essas capitanias. E aqui no Nordeste, nessa época, também estava passando por um período de secas que levou à fome de milhares de pessoas, né? Então essas pessoas incomodadas, se sentindo exploradas pelo imperador, elas realizaram esse movimento, né, de independência dessa parte do Nordeste. Dom Pedro I, ele combateu a Confederação do Equador com muita força, contratou mercenários ingleses, vieram até o Nordeste, mataram milhares de pessoas, né? Muitas delas eram pessoas totalmente inocentes, crianças, idosos, mulheres. E essa forma que ele combateu a Confederação do Equador deixou ele ainda mais impopular. Então esses dois motivos, tanto a Constituição, que dava muito poder para ele, quanto a repressão dele à Confederação do Equador, fez com que as críticas a ele aumentassem, né, e não parassem mais. Então ele tinha dificuldade para governar, os deputados cada vez mais contrários a ele, panfletos, jornais, também semanalmente publicavam contra o imperador. E a mudança o Brasil vai permanecer nessa crise, né, durante 6, 7 anos, de 1824 até 1831. Por quê? Em 1831, o rei de Portugal, Dom João VI, acabou falecendo e deixou o trono, né? Quem deveria ocupar o trono era Dom Pedro I, que era o filho primogênito, né? Mas antes de Dom Pedro I
ser empossado imperador, o irmão dele, Dom Miguel, acabou tomando a coroa portuguesa. E por causa disso, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro na intenção de ir para Portugal lutar pela coroa portuguesa. Abdicar, a gente viu que é uma palavra que significa abrir mão, abandonar, né? Então, foi aí que Dom Pedro abdicou, abandonou a coroa, o trono brasileiro. Mas ele não abandonou assim, não quero mais, não é bem assim. Ele abdicou de governar, mas ele deixou, né, como governante do Brasil, o próprio filho, que era também chamado de Dom Pedro de Alcântara, que na época só tinha 5 anos. E aí é um problema, porque como Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, só tinha 5 anos, ele não podia governar, obviamente, né? Uma criança. E pela lei da época, ele só poderia ser empossado imperador depois que ele fosse maior de idade, ou seja, maior que 18 anos. Então, até ele completar 18 anos, o Brasil deveria ser governado por regentes, que eram deputados eleitos para mandatos de 3 anos. A cada 3 anos haveria uma eleição, né, para saber quem governaria o Brasil. E no período da regência, o Brasil, esse é o período regencial que a gente chama, né, que foi entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Entre um e outro, teve um período de 9 anos, que é chamado de período regencial, que foi quando o Brasil ficou sendo governado por esses políticos, né, que estavam guardando o trono até que o Dom Pedro de Alcântara pudesse fazer sua maioridade e assumir a coroa. O Brasil, gente, nesses 9 anos, teve diversas guerras internas. Por quê? O Brasil virou um grande campo de disputa. Já que o Brasil estava sendo governado por regentes, cada um desses regentes que entrava buscava beneficiar o seu lado, os seus familiares, os seus amigos, o seu grupo, né? Então, como é que os outros se sentiam, as outras camadas da elite brasileira? Estou falando aqui só da elite, nem dos mais pobres ainda não. Eles se sentiam o quê? Incomodados. Poxa, eu estou só pagando imposto para... Os cargos estão indo para a família de fulano, família de ciclano, as terras estão sendo doadas para fulano, para ciclano, para mim nada, né? Então, foi aí que diversas regiões do Brasil tentaram se declarar independentes, né? Montar seu próprio país. É por isso que foi um período de várias guerras civis internas ao Brasil, né? O Brasil tinha esses 3 grupos de políticos: restauradores, que queriam restaurar o poder de Dom Pedro I, que ele viesse para o Brasil; os liberais moderados, que era que o imperador deveria governar, mas não ter poderes demais, ele deveria ser atender às leis que fossem aprovadas pelos deputados; os liberais exaltados, que defendiam que o Brasil deveria ser inclusive uma república, não ter imperador, né? Eram esses 3 grupos políticos que ficavam brigando pelo poder. Nós vimos que em 1835, em pleno período regencial, o período regencial, gente, ele foi de 1831 até 1840, tá certo? Em 1835 aconteceu um dos maiores planos de revolta negra do Brasil, o maior deles, que foi a revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador, na Bahia. Cerca de 35 mil pessoas, né, se organizaram para realizar uma revolta, né, contra os maus tratos, contra seus patrões. E horas antes do movimento, eles foram traídos e os líderes acabaram sendo presos, chicoteados em praça pública, outros foram mortos, e milhares desses malês, né, que eram povos que vinham da África, que sabiam ler, escrever, muitos eram professores, a religião deles era o islamismo, né? Por isso eles sabiam ler e escrever, que era para ler o Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos.
Então, a partir da revolta dos malês, a elite brasileira, branca, donas de escravos, ficaram com muito medo de revoltas escravas, né? Eles tinham medo porque grande parte da população brasileira era de escravos, né? Então, eles tinham medo de levantes, e a escravidão ficou ainda pior. Eles passaram a separar pessoas da mesma família, né? Pessoas que vinham da mesma tribo, da mesma cultura, foram divididas. Para quê? Para que quando eles estivessem nas fazendas, falassem línguas diferentes, né? Porque eram de povos diferentes, tivessem religiões diferentes e não pudessem se unir. Então foi um episódio, né? Muito importante da história brasileira, que marcou, a partir daí, né, a luta negra, ela alcançou uma importância muito grande no Brasil, porque eles viram que eles eram capazes, né, de realizar, de impor medo. Outra revolta muito importante foi a cabanagem, que a gente viu que aconteceu no Grão-Pará. A cabanagem, ela envolveu donos de terras, fazendeiros que estavam incomodados com a exploração através dos impostos, né, que eles se sentiam explorados pelo imperador. E muitas outras pessoas se sentiam exploradas, por quê? Porque eram pobres, viviam na miséria, né? Tudo que pegavam tinham que entregar em forma de imposto, né? Outros não podiam ter nenhuma vida liberta porque eram escravizados. Outros eram vaqueiros que também viviam, né, em grande miséria, vaqueiros, agricultores, camponeses, ribeirinhos, né? E também escravos que eram fugitivos de fazendas, né? Que viviam em quilombos. Todas essas pessoas se sentiam exploradas, injustiçadas, né? E eles se revoltaram, expulsaram o governante colocado por Dom Pedro na capital do Pará, que era Belém. Até hoje a capital do Pará é Belém, né? Na época era chamado de Grão-Pará, porque era maior, um estado maior. Não tinha ainda o estado de Roraima, tudo isso fazia parte ainda dessa grande província que era chamada Grão-Pará. Então, a partir daí se deu uma série de conflitos. O imperador mandava tropas retomar a capital, eles defendiam, né? Até que o imperador mandou um número grande de tropas que ele contratou de ingleses. Esses ingleses fizeram muitas chacinas no Grão-Pará inteiro, né? Mais uma vez, assim como na Confederação do Equador, pessoas inocentes como crianças, mulheres, idosos eram assassinados, né? Eles navegavam os rios da região e bombardeavam aquelas comunidades que ficavam perto das margens do rio. E foi assim algo tão violento, gente, que cerca de 1/3 da população daquela região do Pará foi assassinada. Quer dizer que uma pessoa a cada 3 foi assassinada, né? Então foi um episódio muito violento da história brasileira. E essa palavra cabanagem vem pelo fato de grande parte das pessoas que lutaram nessa revolta, né, morar em cabanas. Eram pessoas simples, né? A gente pode chamar de ribeirinhos, moravam naquelas cabanas de palha com madeira. Então por isso eles eram chamados de cabanos, ou e por causa disso o movimento ficou sendo chamado de cabanagem, né? Milhares de escravos fugiram de suas fazendas para lutar, né? Outros foram dos quilombos lutar, imaginando que ganhariam a liberdade, né? E a repressão do imperador foi muito, muito violenta, né? Das tropas que ele contratou da Inglaterra. E outra revolução que aconteceu no Brasil, de 1835 até 1845, mais ou menos, foi a Revolução Farroupilha, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós vimos que a principal fonte de renda para os fazendeiros do Rio Grande do Sul era a carne de charque, que era uma forma de conservação da carne, onde a carne era salgada, botada para secar várias vezes,
e o sal ia substituindo o sangue e a água da carne. Então aquela carne salgada, ela durava por semanas, meses, né? Essa forma de produzir, ela surgiu no Ceará, em Aracati, e se espalhou pelo Brasil, né? O Rio Grande do Sul rapidamente se transformou no maior produtor de charque do Brasil. E aí o que foi que os regentes faziam na época? Cobrava imposto da carne do Rio Grande do Sul, mas não cobrava nada da carne do Uruguai nem da Argentina. Então, as pessoas compravam no Brasil muito mais carne de charque do Uruguai e da Argentina, que era mais barata do que a carne do Rio Grande do Sul. Então, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, que eram homens ricos, tinham também treinamento militar entre eles próprios, né? Tinha uma força militar no Rio Grande do Sul entre esses fazendeiros e a família deles. Eles montaram um exército e se declararam independentes do Brasil. Eles fundaram a República Rio-Grandense. E a partir daí começou uma guerra que durou 10 anos, que foi chamada de a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, né? Por quê? O exército do Rio Grande do Sul, ele não tinha tanto dinheiro como o exército brasileiro, né, para comprar seus uniformes, suas roupas. Então um soldado costumava usar a roupa de outro soldado que tinha já falecido. E o exército todo, ele era de pessoas esfarrapadas, né? Então, por causa disso, eles eram chamados na época de o exército dos farrapos, ok? Mas eles conseguiram resistir várias batalhas, receberam a ajuda do italiano Giuseppe Garibaldi, que era revolucionário na Itália, veio para ajudar no Rio Grande do Sul, porque muitas pessoas que moravam no Rio Grande do Sul eram italianos, né? E essas pessoas, lideradas por Giuseppe Garibaldi, construíram navios que foram usados para lutar contra a Marinha Brasileira. Eles venceram várias batalhas, né? Inclusive chegaram a conquistar até mesmo Santa Catarina, né? E depois de 10 anos de confronto, de luta entre as tropas federais, primeiro pelos regentes, depois de 1840, as tropas eram lideradas pelo imperador Dom Pedro II, né? Que já tinha recebido a coroa. Depois de uma década de conflito, né? Quase, chegou-se ao impasse. O Rio Grande do Sul tinha uma força militar muito boa, treinada. Inclusive eles, devido ter perdido muitos homens, eles começaram a colocar os próprios escravos, né, para lutar nas tropas, prometendo que aqueles que lutassem, né, ganhariam a liberdade. Mas não tinham mais dinheiro para comprar munição, comprar armas, né? E até que chegou-se a um acordo com as tropas, com o governo federal da época, Dom Pedro II, que seria o seguinte: os revoltosos seriam perdoados, permaneceriam com as suas terras. Aqueles que eram comandantes no exército do Rio Grande do Sul passariam a ser comandantes no exército brasileiro, né? E também os negros que lutaram pelo exército do Rio Grande do Sul ganhariam a liberdade. E eles honraram essa promessa, né? Todos que lutaram e sobreviveram ganharam a sua liberdade. Então foi assim que chegou ao fim o confronto, né? A disputa entre o Rio Grande do Sul, que buscava independência, e não o Brasil, mas o governo federal. Primeiro os regentes, porque começou lá em 1835, e depois de 1840, quem passou a liderar o governo federal, a governar o governo federal, foi justamente o imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Então foi assinado o Acordo de Paz, que foi o Acordo de Poncho Verde, entre o governo de Dom Pedro II e as lideranças da República Rio-Grandense, né? Então o Rio Grande do Sul passou a ser novamente um estado brasileiro, uma província na época, né? Chamada de província. E eu quero finalizar 29 minutos aqui
destacando a importância das mulheres na história do Brasil. Sempre a gente vem falando de personagens masculinos, mas isso se dá ao fato das mulheres terem sido sempre expulsas dos livros de história, né? Essa participação feminina, ela não foi menor do que a participação masculina, né? Por exemplo, Emeneciana foi uma mulher importantíssima na revolta dos malês, né? Ela era ela quem organizava, né? Ela quem escrevia aquilo que cada um ia fazer naquele dia, né? Inclusive que ficava organizando qual seria a participação de cada um, né? Quando ela foi capturada, ela foi condenada, por exemplo, a 400 chicotadas, né? Narcisa Amélia de Campos, por exemplo, foi uma jornalista, enfrentou muita dificuldade para poder estudar em uma época que só homens estudavam, né? Dionísia Gonçalves foi escritora, né? Todas elas escreviam sobre o direito das mulheres, a liberdade, porque elas eram únicas nessa época, né? Não tinham outras mulheres fazendo o que elas faziam. As mulheres eram sempre excluídas de tudo, eram colocadas apenas no ambiente doméstico, né? O papel de Maria Quitéria, por exemplo, foi um dos mais belos, né, que a gente pode ter na história. Maria Quitéria, ela lutou nas lutas por independência do Brasil, nas tropas que libertaram Salvador das tropas portuguesas. O cunhado dela temeu, não foi, né, ao alistamento, e ela se disfarçou usando o nome do próprio cunhado. Ela participou de várias batalhas, se destacou em batalha. Quando foi descoberto que ela foi mulher, os próprios colegas de farda defenderam ela, porque ela já tinha ganhado o respeito deles, né, devido à bravura em batalha. Ela foi a primeira mulher a fazer parte das Forças Armadas Brasileiras, e inclusive foi condecorada pelo próprio imperador Dom Pedro I, né, com a Cruz de Honra Cruzeiro do Sul, aqui nessa imagem sobre o peito dela, né? Então, isso só mostra a garra feminina e que a gente deve, né, sempre lutar pela participação, pelo direito das mulheres, tá bom? Aqui eu encerro a nossa revisão, tá bom? E a gente vai rever esse mesmo conteúdo que a gente vai ver na nossa prova semana que vem, ok? Então, um beijo, pessoal. Tchau.